Que a graça e a paz de Jesus esteja convosco. Estou aqui agora no aeroporto de Belo Horizonte. Me retirei de cidade de Nova Serrana, onde eu fiz o trabalho missionário. E estou indo para Conquista. Daqui 1 hora mais ou menos chego em Conquista e 1 hora da tarde chego em Jequié. Agradeço a Deus por esse chamado glorioso, essa vontade e esse amor por almas. Vim aqui ver minha família e também fazer o trabalho missionário, né? E talvez, se Deus assim permitir, o ano que vem retornaria aqui nesse lugar novamente. Que Deus abençoe e que os livre-os do mal. Vocês que têm orado por mim, têm intercedido por mim, é muito bom estar no campo missionário, se preocupando com o crescimento da igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos.